Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Alma, capítulo 19, a partir do versículo 16. Amon, ele estava pregando o evangelho ao rei Lamone e aos seus servos, e o Lamone, ele é dominado pelo espírito. Aqui conta que ele fica 3 dias desmaiado, né? Como uma espécie de coma. Até pensaram que deveria ser sepultado, pensando que ele estava morto. Mas aqui a escritura fala que ele foi arrebatado em espírito. O corpo está ali, mas o espírito da pessoa está recebendo visões, é elevado, tá bom? E isso aconteceu com o rei. Após 3 dias ele se levanta e ele presta o testemunho sobre o Salvador, principalmente para sua esposa, a rainha. E então a rainha, cheia de júbilo, cheia de alegria, ela também é dominada pelo espírito e ela acontece o mesmo que aconteceu com Lamone. Ela desmaia ali, né? É arrebatada em espírito. Lamone também, pela segunda vez, novamente é arrebatado em espírito. E aí os servos de Lamone que estão presentes também começam a orar ali e é arrebatado em espírito. Amon também, todo mundo cai ali, né, por terra e é arrebatado em espírito, exceto uma mulher, que é a parte que nós vamos ler agora, tá bom? Então vamos lá para Alma, capítulo 19, versículo 16 em diante. Diz assim: E aconteceu que invocaram o nome do Senhor com toda a força, até caírem todos por terra, exceto uma mulher lamanita, por nome de Abis, que muitos anos antes convertera-se ao Senhor, graças a uma notável visão de seu pai. E assim, tendo sido convertida ao Senhor, jamais tendo revelado, quando viu que todos os servos de Lamone caíram por terra, e que também se achavam prostrados por terra sua ama, a rainha, o rei, Amon, soube que era o poder de Deus, e acreditando que esta oportunidade, informando ao povo o que se passava entre eles, e que contemplando esta cena seriam levados a acreditar no poder de Deus. Ela correu, portanto, de casa em casa, comunicando o sucedido ao povo. Então aqui a gente viu essa mulher chamada Abis. Ela era convertida ao Senhor. A gente não tem detalhes aqui da visão que o pai dela teve, mas compartilhou com ela e ela acreditou. E agora ela acreditava no Deus vivo e verdadeiro. Mas ela vivia entre os lamanitas, que era outra cultura. E quando ela viu essa cena, né, do que estava acontecendo, ela percebeu uma oportunidade de pregar o evangelho, de chamar as pessoas e ver para quê? Para que elas, contemplando essa cena, pudessem testemunhar o poder de Deus e se converter. Então, veja que ela está preocupada em fazer a obra de Deus. Ela não está ali preocupada, porque todo mundo caiu, eu não caí, né? É só eu que não sou digna de ter essa visão. Não, ela está simplesmente querendo fazer a vontade de Deus. Então ela sai de casa em casa, lembrando aqui do objetivo, que era para que eles, contemplando essa cena, pudessem se converter ao Senhor, testemunhar do poder de Deus. E aqui a gente vê então no versículo 18 em diante: E começaram a reunir-se na casa do rei, juntando-se uma multidão que, se admirada, viu que o rei e a rainha e os seus servos estavam prostrados por terra, e ali jaziam como mortos. E também viram Amon, e eis que era um nefita. Então a gente vai ver agora qual é a reação do povo. Ela chamou todo mundo com qual intenção? Com a intenção de que essas pessoas pudessem testemunhar o poder de Deus. Mas não é bem isso que acontece, né? Vamos ver a reação do povo aqui, ó, versículo 19 em diante. E então começaram a murmurar entre si. Alguns diziam que era um grande mal que havia caído sobre eles, ou seja, sobre o rei e sua casa, porque havia permitido que um nefita permanecesse na terra. Outros, porém, repreendiam, dizendo: O rei trouxe esse mal sobre sua casa, porque ele matou os seus servos, cujos rebanhos havia sido dispersos nas águas de Sebos. E eles também foram repreendidos por aqueles homens que estavam junto às águas de Sebos, e havia dispersado os rebanhos que pertenciam ao rei, porque estavam indignados com Amon por causa do número de seus irmãos que havia matado junto às águas de Sebo, enquanto defendia o rebanho do rei. Então a gente viu que se reuniu uma grande multidão. Eles começaram a discutir ali, falando: esse é um grande mal que caiu sobre o rei e sua casa, porque tem um nefita, ele aceitou um nefita na terra. Bom,
E até mesmo aqueles que haviam dispersado o rebanho do rei estavam lá também. E Amon havia matado ali 7 deles, né? E agora aqui a gente vê que um dos irmãos aqui vai tentar matar Amon. Aqui diz no versículo 22. Ora, um deles, cujo irmão havia sido morto pela espada de Amon. Então, esse que havia sido morto pela espada de Amon era o chefe, né? Lá em Alma, capítulo 17, versículo 38, diz que com a espada ele matou somente o chefe daquela gangue, né? Ou facção criminosa entre os lamanitas ali, né? Então, era como uma organização para roubar ali. Eles dispersavam o rebanho, não se preocupando com a vida de seus irmãos que eram mortos. Então, ele matou apenas o líder com a espada. Então, esse aqui que estava aqui, falou que o irmão dele tinha sido morto pela espada. Então, era o chefe daquele bando, né? Daquela gangue ali que estava dispersando o rebanho do rei. E agora, esse irmão, daquele que foi morto, ele viu a oportunidade de tentar matar Amon, tá bom? Vamos lá aqui, então ele diz assim, estando muito irado contra Amon, desembainhou a espada, adiantando-se para feri-lo, para fazer cair sobre Amon e matá-lo. E ao levantar a espada para golpeá-lo, eis que caiu morto. Ele não conseguiu matar Amon, né? Ele caiu morto ali pela espada. Versículo 23. Ora, vemos que Amon não podia ser morto, porque o Senhor dissera a Mosias, seu pai, poupá-lo-ei, e acontecerá que ele, segundo a sua fé, portanto Mosias confiara ao Senhor. Então a gente vê que Amon não podia ser morto, não era por conta da destreza dele, mas por conta do poder de Deus. Porque Deus havia prometido ao pai dele, Mosias, né, que protegeria os seus filhos. Tem a ocasião aqui, em Alma 18, versículo 3, que os servos do rei Lamone cita a destreza, né, de Amon em manejar a espada ali, né? Mas eles atribuem aquele milagre de ele ter matado e defendido o rebanho do rei ao poder de Deus, né? Eles dizem assim, ó: graças à sua destreza e grande força, sabemos, portanto, que ele é amigo do rei. E agora, ó rei, não acreditamos que um homem tenha tão grande poder, porque sabemos que ele não pode ser morto. Isso aqui está em Alma, capítulo 18, versículo 3, quando eles estão testemunhando ao rei Lamone o grande poder que estava com Amon. E aqui eles citam a destreza que ele tinha na espada, né? Porque ele arrancava o braço de todo mundo que tentava feri-lo ali. Mas aqui a gente vê que realmente era o poder de Deus que defendia ele. Porque Amon, agora nesse estado, ele estava lá, desmaiado no chão, né? Dominado pelo espírito. E esse irmão do que ele havia matado desembainhou a espada e foi matá-lo. E quando ele levantou a espada, ele caiu morto. Ou seja, Amon realmente não podia ser morto por conta do poder de Deus. Continuando aqui, versículo 24. E aconteceu que quando a multidão viu que o homem levantara a espada para matar Amon, havia caído morto, todos foram tomados pelo medo e não ousaram a estender a mão para tocá-lo, nem qualquer um dos que havia caído. E começaram novamente a maravilhar-se, imaginando o que seria a causa desse grande poder, ou o que poderia significar todas essas coisas. Então eles imaginaram várias coisas. Eu fico imaginando aqui a Abis, né, que trouxe eles até aquele lugar. Para quê? Para que eles pudessem testemunhar do poder de Deus. E aí a gente vê vários palpites que eles dão, mas não reconhecem, né, o poder de Deus aqui, ó. Veja os palpites deles aqui no versículo 25 e diante. E aconteceu que muitos dentre eles diziam que Amon era o grande espírito, e outros diziam que ele havia sido enviado pelo grande espírito. Mas outros repreendiam a todos, dizendo que ele era um monstro enviado pelos nefitas para atormentá-los. E havia alguns que diziam ter sido Amon enviado pelo grande espírito para afligi-lo por causa de suas iniquidades, e que era o grande espírito que sempre auxiliara aos nefitas e sempre os livrara de suas mãos. E diziam que fora ele o grande espírito que havia destruído tanto de seus irmãos os lamanitas. E assim disputavam entre eles, tornou-se muito acalorada. E quando estavam, deste modo, discutindo, a serva que fizera com que a multidão reunisse, vendo a disputa que havia entre o povo, entristeceu-se muito até as lágrimas.
Então a Bisa aqui começou a chorar naquela situação. Por quê? No versículo acima, falando que o propósito dela ao trazer aquelas pessoas ali era que, contemplando aquela cena, seriam levados a acreditar no poder de Deus. E aqui eles começaram a dar vários palpites, né, e não chegaram a esse consenso. Houve contenda ao invés de uma união e bom consenso aqui. Continuando do 29, e aconteceu que, tendo ela adiantado, tomou a mão da rainha para ver se conseguia levantá-la do chão. E assim que lhe tocou a mão, ela levantou-se e clamou em alta voz, dizendo: Ó, abençoado Jesus, que me salvou do inferno horrível. Ó Deus bendito, tem misericórdia deste povo. E tendo dito isso, juntou as mãos, cheias de alegria, dizendo muitas palavras que não podiam ser compreendidas. Tendo feito isso, tomou o rei Lamone pela mão, e eis que ele se levantou e pôs-se de pé. E ele vendo a contenda, né, entre o seu povo, imediatamente se adiantou e começou a repreendê-los e a ensinar-lhes as palavras que ouvira da boca de Amon. E todos os que deram ouvido às suas palavras creram e foram convertidos ao Senhor. Mas houve muito entre eles que não deram ouvido às suas palavras, portanto seguiram o seu caminho. Que interessante, né? Todos no mesmo ambiente ali, ouviram a palavra do rei Lamone, que havia sido ensinado por Amon, e muitos se converteram, mas houve muitos também que não se converteram, que seguiram o seu caminho. E não é isso que nós devemos fazer, seguir o nosso próprio caminho. A gente tem que seguir o caminho do Senhor, seguir o caminho de Deus. Continuando aqui, o versículo 33. E aconteceu que, quando se levantou, Amon também pregou a eles, e assim também fizeram todos os servos de Lamone, e todos disseram ao povo as mesmas coisas, que o seu coração havia sido transformado, que não desejavam mais praticar o mal. Isso é nascer de Deus, né? Nascer de novo. Eis que muitos clamaram ao povo que haviam visto anjos e que com eles haviam conversado, e assim relataram-lhe as coisas de Deus e sua retidão. E aconteceu que muitos deles acreditaram em suas palavras, e todos os que acreditaram foram batizados, e tornaram-se um povo justo, organizaram a igreja entre eles. E assim começou a obra do Senhor entre os lamanitas. Deste modo, o Senhor começou a derramar-lhe o seu espírito. E vemos que o seu braço está estendido a todos os povos que se arrependem e creem em seu nome. Então assim finaliza aqui o capítulo 19 de Alma, né? Temos o testemunho dessa linda mulher aqui, a Bis, compartilhando, chamando as pessoas, mas nem sempre o que a gente compartilha é o que as pessoas aceitam ou entendem, né? Então, uns acreditaram e outros não, né? A parte que me chamou a atenção aqui é que eles seguiram os seus próprios caminhos. Gostaria de finalizar com a escritura em Isaías 58, versículo 8, que fala sobre o caminho do Senhor, que o caminho do Senhor é mais elevado do que o nosso. Nós devemos, na verdade, seguir o caminho do Senhor, seguir a vontade de Deus ao invés da nossa própria vontade. Então, Isaías 55, versículo 8 em diante, diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não retornam, porém regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, antes fará com o que me apraz. Prosperará aquilo que enviei. Bom, então essa escritura aqui fala que a palavra do Senhor, quando vem a nós, ela vai produzir frutos. Ela vai nos abençoar. Assim como a chuva cai do céu e não volta vazia, ela rega
né? Ele deu o exemplo aqui de regar o campo, de produzir o fruto. Também a palavra de Deus, quando nós ouvimos, vai produzir um fruto em nós. Se nós abrirmos o coração e seguirmos, né? Eu achei muito interessante essa frase que foi dita aqui, que eles seguiram o seu próprio caminho. Então, os caminhos do Senhor são mais elevados. Nós devemos seguir, na verdade, é o caminho do Senhor. É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.